Então todo mundo aí online, né, novamente. Claudiane, Angélica, Eufrosina, Andressa, Robson, Valdir, Valdete, Gisele, Fabiano e a Maria Aparecida aí também me vendo agora. Tá legal? Segunda parte da aula de hoje. Meninada, antes de eu começar, é o seguinte, a partir da semana que vem, vocês vão começar a aprender esse livro aqui, ó. Estão vendo aí? Saúde e seus cuidados. Essa capa aqui, ó. Tá? De novo para vocês, ó. Esse livro aqui. Saúde e seus cuidados. Tá? A gente vai encerrar hoje o livro Profissão de Cuidador. Alguns temas ainda eu preciso recapitular com vocês, mas isso ao longo do curso, tá? Presencialmente. Então, a partir de semana que vem vai ser livro novo, um livro super importante. Quando eu falo de saúde e seus cuidados, quer dizer que nesse livro vocês vão aprender as doenças psicológicas, as doenças físicas, os primeiros socorros, tá? E quais são os cuidados que vocês têm que ter perante esses pacientes. Por quê? Presta atenção. Vamos supor que, eu vou ver quem está me olhando aqui, ó, a Valdete. A Valdete cuida de uma criança autista. Beleza. Ela vai aprender a trabalhar com uma criança autista porque ela aprendeu nesse livro o que é e quais são as características de uma criança autista. Beleza? Ela tem que agir de uma maneira. Agora a Claudiane está me vendo. Ela vai trabalhar com uma pessoa que sofre de esquizofrenia, uma esquizofrênica. Aí, no livro, ela vai aprender como lidar com uma pessoa esquizofrênica. Não é igual, o cuidador nunca é igual para todos. Então vocês têm que entender isso. Quantas doenças existem? Milhares. Claro, a gente não vai aprender milhares aqui, mas as mais, né, tradicionais, entre aspas, aí que a gente pode pegar para trabalhar como cuidador. Depressão, autismo, esquizofrenia, transtorno bipolar, hiperatividade, tá? Parkinson, Alzheimer, tudo isso vocês vão aprender a partir de semana que vem. Beleza? Muito bem. Livro Saúde e seus cuidados aí então, a partir da semana que vem. Bora lá falar do último capítulo do livro Profissão de Cuidador de vocês. Capítulo 19, que é para fechar com chave de ouro, tá? O curso de vocês aí. Que vai falar um assunto que muita gente não gostaria, mas vocês têm que aprender, que é o paciente no estágio terminal. Gente, não adianta. Se um dia vocês pegarem uma pessoa para cuidar e for com ela até o fim da vida dela, vocês vão passar pela morte dela. E aí? E aí que eu me apeguei tanto, cuidei a vida inteira, ela morreu, não suporto a perda, não quero mais ser cuidador, não quero mais ser cuidadora. Não é assim. Então vocês também têm que saber trabalhar com a perda. Isso é da profissão de vocês. Quem é da saúde tem que entender, né, e tem que saber passar pela perda. Porque ela vai acontecer. Eu já trabalhei já dentro de hospital. Eu já vi médico dar ali, ó, na frente do pai e da mãe, a notícia da morte de um filho. Eu já vi. Então isso daqui é uma coisa que vocês têm que aprender. É muito triste? É, mas vocês têm que aprender. Tá? E eu vou passar para vocês aqui o que vocês podem fazer para passar por essa fase, né, do luto que todo mundo pode passar um dia. Tá legal? Vamos lá. Quando eu mostro essa imagem para vocês aí, o que vocês já vão pensar? A professora aqui é porque a pessoa está indo para o céu. Independente de religião, tá, gente? Cada um tem a sua, tem gente que acredita que a gente vai para o céu, tem gente que acredita que a gente não vai para o céu, tem gente que não acredita em nada. Não estou dizendo religião aqui, tá? Só estou dizendo que o que vocês estão vendo aí é o que todo mundo acredita, assim, todo mundo acredita não, né? É o que, né, quem acredita vai acontecer, que é quando chega a hora da morte de uma pessoa. Nesse caso, existe o quê? Uma angústia muito forte, tá? Porque vocês não sabem como e quando vão morrer. Vocês sabem quando vocês vão morrer? Vocês sabem do que vocês vão morrer? Vocês não sabem, nem eu quero saber, nunca quero saber, pelo amor de Deus. Imagina, for amanhã, Deus o livre, né? Mas, olha só, a pessoa que vai ficando mais velha, mais idosa, não adianta. Ela sabe que o fim da vida dela está mais próximo. Vocês podem cuidar de uma pessoa de 90 anos,
Entendeu? Que ela pode viver mais 5 anos, mais 10 anos, Deus queira, mais 15, mais 20. Mas a chance é mínima. Tá? Então, nesse caso, existe uma grande angústia em relação à morte. Um medo muito forte. Né? E as pessoas vão começar a experimentar o quê? Solidão. O próprio medo. Isso ninguém vai evitar. Vocês não vão conseguir evitar isso de um paciente. Vocês não vão conseguir. Tá? Se ponham no lugar dele. Imagina vocês agora com 95 anos de idade, acamadas, com uma doença terminal. E aí? Vocês vão ter medo? Vocês vão ter medo. Vocês vão se angustiar? Vão. Vocês vão se sentir sozinhos? Vão. Isso vai acontecer com todos nós. Tá? Bom, diferente se eu sair daqui agora e for atropelado. Morri. Pronto, eu não vi. Não estava esperando. Agora quem envelhece espera. Então, nesse caso, o próprio paciente já sente que aquele momento vai chegar. Tá? Então, mesmo sabendo que isso é um ciclo natural, vocês sabem disso, todo mundo sabe. Isso é da natureza de qualquer ser vivo do planeta. Pode ser uma pessoa, né, um ser vivo, eu falo nós humanos, um animal, um vegetal, tudo que é vivo. Existe um ciclo, nascimento e morte. Só que não adianta, ninguém vai estar preparado. Vocês estão preparados? Vocês estão preparadas? Pode ser minha avó de 129 anos de idade. Gente, se ela morrer, eu não vou estar preparado. É desse jeito. A gente nunca está preparado. Por mais que a gente aceite, não, mas está muito velho, chegou a hora. Mas não adianta. Na hora que a gente vê que a pessoa morreu, a gente vai ficar com aquele aperto no coração. Tá? E isso vai acontecer com vocês, cuidadores e cuidadoras, quando estiver cuidando de um paciente terminal. Tá? É inevitável. Quer pegar um exemplo? Quem for um dia cuidar de alguém no hospital. Tá? Pode ser que vocês estejam cuidando de alguém que no outro dia não está lá mais. Então, nesse caso, é muito triste. Tá? E ninguém está preparado. Só que vocês têm que preparar um pouco o seu psicológico. Né? O psicológico de vocês. Tem que saber entender que isso é da própria profissão. Tá? Então, vamos lá. Como é que o cuidador vai se sentir? Como é que vocês vão se sentir? Né? Vocês cuidaram há 30 anos da Dona Maria. Né? Dona Maria morreu. Morreu de Covid. Ó, ninguém esperava. Se não fosse o Covid, a Dona Maria estava viva ainda. Como é que vocês vão se sentir? Fracassado. Será que eu cuidei bem? Será que eu não cuidei? Será que foi minha culpa? Né? Olha aqui, ó, impotente. Vocês não vão ter o que fazer, não tem como voltar atrás mais, né? Infelizmente aconteceu. Ó, culpado. Será que eu levei o vírus para Dona Maria? Será que eu deixei alguém entrar aqui? Será que é alguma coisa que veio contaminada? Eu não limpei? Isso vem na cabeça, não adianta, isso vem. O médico, vem na cabeça do médico. A pessoa morre na cirurgia ali, ele vai ficar pensando, nossa, será que foi alguma coisa que eu errei? Alguma, né, coisa que eu não chequei? Raiva. Tem gente que sente raiva. Aquele misto. Eu já passei por perdas na minha vida, né? Minha avó, pessoas que eu gostei, todo mundo, né, já deve ter passado. A gente tem aquele misto de sentimentos no nosso corpo, né? Culpa, raiva, parece que a gente fracassou em alguma coisa, sensação de perda, óbvio, né? Morreu alguém que eu cuidei, que eu estava cuidando, que eu cuidei a vida inteira. O que mais? Vai vir o desgaste, tanto físico quanto psicológico. Porque é um desgaste. Você desgastou 30 anos da sua vida ali cuidando de alguém, 10 anos cuidando de alguém, 1 ano cuidando de alguém, 1 mês cuidando de alguém. Você desgastou, não adianta. Vocês tiveram essa aula comigo. Psicologicamente, né? Quanto que eu, né, ajudei, quanto que eu pude colaborar. Mas chegou o momento. Chegou o momento de que esse paciente de vocês, infelizmente, né, acabou falecendo. E aí? O que vocês precisam fazer para aliviar esse sofrimento do paciente, talvez? Né? Para não se sentirem culpados, culpadas. Vocês estão cuidando de alguém. Essa pessoa está em estágio terminal. Como é que vocês podem ajudar esse paciente para que, né, quando o momento dele chegar, dela chegar, vocês não se sintam culpados, não se sintam fracassados, não se sintam com raiva, desgastados? Vocês vão fazer isso aqui, ó. Garantir o bem-estar, tá, desse paciente e proporcionar o que o paciente gosta de fazer. Porque todo mundo no leito de morte vai pensar numa coisa: o que eu mais gosto da minha vida? Eu quero fazer o que eu mais gosto nesses últimos momentos de vida. Vocês já viram em filme isso, por exemplo?
Quando, por exemplo, a pessoa, eu quero ver minha família. Eu sei que eu vou morrer daqui a algumas horas, eu quero ver minha família. Né? Eu quero ver... Tem gente que pede para ver animal. Eu já vi isso no YouTube uma vez, até eu chorei. Uma pessoa que deu a vida toda no zoológico lá que ela trabalhava, né? Ficou doente. Qual que foi o último desejo de morte? Ir lá no zoológico ver os animais que eu ajudei a criar a vida toda. Eu lembro até hoje que veio uma girafa que ainda colocou a cabeça assim perto do paciente, quase que beijou ele, assim, sabe? Porque a girafa sente. Então, nesse caso, proporcionar o que mais gosta de fazer. É a família, é trazer algum ente querido, é cantar uma música, entendeu? E aí? Olha só, vocês têm que demonstrar todo o carinho do mundo para esse paciente, tá? Todo o amor. Vocês têm que demonstrar toda a amizade de vocês, o respeito. Tem que ter toda a sensibilidade e principalmente a maturidade. Tá? Vocês têm que ser parceiros e parceiras fiéis ali junto com o paciente que está, né, no leito de morte. Então isso aqui é uma demonstração de tudo isso. Ó. Carinho, amor, amizade, respeito. Gente, às vezes, e ponham na cabeça de vocês, não vai ser nenhum familiar que vai estar ali no último instante de vida. Vão ser vocês. Vocês já pararam para pensar isso? Que às vezes a última pessoa que esse paciente, essa paciente, né, tá ali perto, vai ser vocês. Então vocês têm que ter um lado muito sentimental aqui, tá? Carinho, amor, amizade, respeito, tá? É serem parceiros e parceiras sempre. Ponham isso na cabeça de vocês, tá? O paciente você se dedicou ao paciente e ele confiou em você todo esse tempo. Então vocês têm que ser um elo de ligação muito forte. Olha só. À medida que a morte se aproxima, é necessário que haja um acompanhamento muito, até destaquei aqui, ó, fiel e dedicado do cuidador e dos profissionais envolvidos. Tem que ter um acompanhamento fiel e dedicado. Se precisar de vocês fazerem hora extra, façam, tá? Caso, por exemplo, não precisa nem cobrar essa hora extra, mas fique com o seu paciente nos últimos momentos de vida dele. Tá? Isso aqui é uma coisa assim que vocês têm que saber entender. Porque o paciente, ele tem esse sentimento que você cuidou dele, né? Vocês cuidaram dele e dela o tempo todo. E ele quer estar ali, né, junto com vocês. O cuidador e todos os profissionais envolvidos. Tá? Pode ser o médico, o enfermeiro, vocês lembram daquela aula de equipe multiprofissional que eu passei para vocês. Né? Então, gente... Isso aqui pode acontecer com vocês. Provavelmente vai acontecer com vocês. Tem gente que cuida do pai, da mãe, do tio, da tia, do vô, da avó. E o tempo deles estão chegando. E como que vocês estão se preparando para isso? Mas, o tempo todo, o serviço que vocês forem fazer tem que ser fiel, tem que ser dedicado. Tá? Para que a pessoa possa ir em paz, ir tranquila. Cuidar de quem sofre é sofrer junto, tá? Eu conheci uma vez uma cuidadora que tatuou isso aqui nas costas, com as letras diferentes, né? Assim, essas letras mais de tatuagem, mas colocou: cuidar de quem sofre é sofrer junto. Realmente, é sofrer junto. Cuidar de quem sofre é um exercício de muito amor. Vocês vão sofrer junto. É muito triste você ver um paciente que está quase, né, morrendo. Mas é um ato de amor você estar do lado dele, do lado dela. A gente vê isso em filme, né? E na vida real é a mesma coisa, só que é a prática, né? No filme a gente vê uma teoria, na vida real é a prática. Então não sei quem já passou por isso, pode ser que alguém da sala já passou por um exemplo desse, sabe do que eu estou falando, tá bom? Então ponham isso, né, para fechar esse módulo, para fechar esse primeiro livro, que vocês aprenderam tanta coisa. Né? Desde o começo do curso, há 3 meses atrás, mais ou menos, até hoje, olha quanta coisa vocês não aprenderam. E é só um livro, tem mais 3 pela frente. Então, para vocês entenderem que o curso de cuidador, ele não é assim, formar vocês para cuidar e pronto. Não, é muito além disso. É saber até entender como passar, né, pelo leito de morte do paciente. Olha só, isso é importante, tá? O cuidador, olha só esse exemplo aí que vocês estão vendo no meio da tela, tá? Isso aqui é uma cuidadora, vocês um dia, tá? Cuidando do cuidador para evitar o desgaste psicológico.
Vocês lembram de uma aula que eu dei para vocês? Se eu não me engano foi a terceira ou quarta aula, cuidando do cuidador. A gente fez aqueles exercícios aqui na sala, lembra? Do alongamento. Então, só que o problema é o seguinte, quando o cuidador perde um paciente, ele vai se desgastar muito mais psicologicamente, tá? Porque é ali, é aquilo que eu falei, é o medo, é a raiva, é a tristeza, é a angústia, é a saudade. Então ele vai desgastar muito mais psicologicamente. Vocês, quando perderem um paciente, vocês vão se desgastar muito mais psicologicamente. Vai levar um tempo para vocês começarem a trabalhar de novo com outro paciente. Tem gente que recupera rápido, tem gente que precisa de um carinho maior, de um tempo maior, tá? Então nisso aqui, vocês precisam fazer isso, ó. Vocês precisam, depois que esse paciente foi, né, teve ali, entrou em óbito, cuidar de si mesmo, tirar um tempo para vocês descansarem um pouco a cabeça. Vai viajar, né? Nossa, professor, mas eu estou com outro paciente, tudo bem, beleza. Mas caso foi aquele paciente é o único que vocês têm, descansa um pouco, vai cuidar de si mesmo, tá? Tire um tempo para vocês. Façam atividades físicas, porque quando você faz uma atividade física, você ocupa seu cérebro com outra coisa. Você ocupa seu cérebro com o seu corpo, com o tempo, com a atividade física em si. Você não usa o seu cérebro para ficar pensando no paciente, para ficar pensando na tristeza. Tá? É isso que os psicólogos falam quando a pessoa está em depressão. Se a pessoa se entrega para a tristeza, ela vai se entregando cada dia mais. Agora, se ela usa o tempo que ela tem e os pensamentos para fazer alguma coisa, por exemplo, fazer um bolo que for, fazer uma atividade física, uma caminhada, fazer um tricô, pintar alguma coisa, assistir televisão, conversar com alguém, usa a cabeça com outras coisas. Isso ajuda muito. Se socialize. Você cuidou a vida toda de alguém. Vai se socializar, vai, reúne quem você tem de amigo, amiga, ou parente. Vai se socializar. Né? Muita gente, sabe o que a gente ouve falar? Nossa, briguei com a minha mulher, vou pro bar encher a cara. Gente, não está errado, se for ver. Né? Você não quer ficar pensando no problema. Você vai pro bar se socializar, beber, você vai se divertir. O problema é depois, se você for embora tonto, de carro, tudo. Né? Mas é se socializar, é esquecer os problemas. Né? A pessoa trabalha a semana inteira, chega sexta-feira quer ir para um happy hour. Gente, é óbvio. Vocês querem se socializar, vocês não querem saber mais. Passou a semana de trabalho, vocês querem beber, vocês querem às vezes conversar. É socializar, isso faz bem para a cabeça, para o psicológico. Por fim, nada adianta, vocês não estão conseguindo superar essa perda, vão procurar ajuda com psicólogo. Quem disse que o cuidador não precisa de psicólogo? Quem disse que o próprio psicólogo não precisa de psicólogo? Tá? Então, psicoterapia. Vocês busquem psicoterapia, caso vocês não estejam conseguindo lidar com a perda. Porque vai ter caso que às vezes pode acontecer. Tem cuidador que não consegue lidar com a perda. Tá? Então, às vezes acontece isso, vocês têm que procurar ajuda profissional. Tá bom? Fica a dica para vocês aqui. Vamos falar agora de cuidados paliativos. Eu quero que vocês decorem essa palavra, paliativo. Vocês vão ouvir muito isso ao longo da profissão. Tá? O que significa cuidado paliativo? Segundo a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, cuidados paliativos significa a assistência integral oferecida para pacientes e familiares diante de uma doença grave que ameaça a continuidade da vida. Olha só, é a assistência o tempo todo oferecida para um paciente e os familiares desse paciente diante de uma doença grave que ameaça a continuidade da vida do paciente. Por exemplo, se vocês pegarem agora e pensarem quantos pacientes estão agora num leito de UTI com Covid, entubados, todos os cuidados que estão sendo feitos lá pela equipe médica, a equipe de enfermagem, que é a linha de frente, são cuidados paliativos. Tá? É uma doença grave que está ameaçando a vida dessa pessoa. Então é uma assistência o tempo todo, tá? 24 horas por dia.
Então, os médicos, os enfermeiros não vão tipo assim, deu 6 horas da tarde, amanhã a gente volta. Não, é o tempo todo. Tá? Qual que é o objetivo de um cuidado paliativo? Oferecer um tratamento eficaz 24 horas por dia. Tá? Para os sintomas de desconforto que podem acompanhar o paciente. Ou seja, é um paciente que sim, ele está em estágio terminal de uma doença. Pode ser um câncer terminal. Ele vai sofrer. Só que os cuidados paliativos vêm para dar um conforto a essa vítima, a esse paciente, a dar um conforto para a família, tá? Não deixar esse paciente sofrer. Então, isso é cuidado paliativo. É vocês irem no hospital, por exemplo, tá? A pessoa está no leito de morte ali, numa doença terminal, e sempre tem um acompanhante. Aquilo é um cuidado paliativo. Aquela enfermeira que está se dedicando o tempo dela ali é um cuidado paliativo. O médico é um cuidado paliativo. Tá? Então vocês também têm que pensar nesses cuidados. Que muitas vezes vocês vão dar esses cuidados paliativos a uma... Eu estou com vítima na cabeça, mas é porque eu dei primeiros socorros agora há pouco, né? Para outra turma. Mas ao paciente. Tá? Então nesse caso, igual eu falei, cuidados paliativos é oferecer assistência o tempo todo. Quando eu falo paciente, beleza, é o paciente de vocês. Mas, às vezes, vocês também precisam dar um apoio para a família. Vocês também precisam ter esse gingado de dar um suporte para a família. Porque vocês estão o tempo todo com o paciente e a família. Tá? Então, saber ali também oferecer um conforto para eles. O que fazer em caso de morte? O que vocês têm que fazer em caso de... Vocês estão trabalhando. Vocês estão na casa de um paciente. E do nada, na hora que vocês vão ver, esse paciente veio a óbito. Pode acontecer. Pode acontecer de vocês chegarem para trabalhar e na primeira hora de trabalho de vocês, o paciente vem a óbito. Ou vocês voltam do almoço, cadê o paciente? Morreu. Pode acontecer, viu gente? Isso pode acontecer sim. Tá? Vocês têm 2 situações aqui. 2. Primeiro é se a pessoa morre em casa. Então você está trabalhando, você está cuidando de alguém, e esse paciente vem a morrer enquanto você está trabalhando. Tá? Isso acontece em casa. Ou no hospital. Vamos primeiro falar da casa. Vocês estão na casa do paciente, o paciente vem a óbito. Vai ser um susto enorme? Vai. Vai ser um susto enorme. Mas vocês não podem se desesperar. Lembra que ao longo da aula toda eu falei que isso é um processo natural? Muito bem, vocês têm que se preparar para isso. Tá? Vocês estão vendo que vocês vão cuidar de um paciente terminal. Se preparem ao longo do tempo, porque uma hora vai chegar o momento dele. Tá? Então, nesse caso, vocês precisam fazer o que caso esse paciente venha a morrer em casa? Avisar a polícia. Primeira coisa é ligar para a polícia. Professor, por quê? Porque a polícia vem e vai fazer todos os trâmites legais para constatar a morte. Geralmente vem a perícia, né, a polícia científica. Ou às vezes um bombeiro, ou uma ambulância. Mas vocês têm que avisar uma autoridade. Porque quem vai dar o diagnóstico de morte é um médico. Tá? Não vai ser você, ou seu vizinho, ou um familiar. Vai ser um médico. Beleza? E para isso... é necessário chamar a polícia sim, por quê? Porque você tem que fazer um atestado de óbito. Nesse caso, é feito um atestado de óbito por um médico. Porque é o atestado de óbito, e eu vou pegar esse documento, né, que o atestado de óbito é um documento assinado por um médico, e ali vai começar toda a parte, né, de velório, toda a parte de entrar lá na funerária, essas coisas aí. Tá? Tem que ter um atestado de óbito para que os documentos sejam dados baixa, tudo isso. Se o óbito vir a ser num hospital, a própria instituição vai instruir a família ou o cuidador sobre o que fazer, né, para obter a declaração de óbito. Todo hospital tem um necrotério. Se morre um paciente no hospital, pode ser na UTI, pode ser na ala, pode ser onde for. Esse paciente vai para o necrotério. Claro que dentro do hospital tem médico. Qualquer médico pode ser pego ali para fazer a declaração de óbito. E o hospital vai ligar. Então, cuidador, cuidadora, se vocês têm um paciente que vai internar no hospital, vocês têm que ficar com o telefone perto de vocês, na casa de vocês, o tempo todo. Porque quando o paciente vem a óbito, eles vão ligar a hora que for. Pode ser 1, 2, 3, 4 horas da madrugada. Tá? Eles vão ligar. Eles vão instruir a família, instruir vocês o que vocês têm que fazer.
Olha só, o corpo vai ficar no necrotério até a chegada do serviço funerário. Tá? Então o hospital apenas, entre aspas, guarda aquele corpo até chegar o serviço funerário. Agora, se for em casa, igual eu falei, avisar a polícia, tá? Para que sejam realizados os trâmites legais ali. É um desespero? Dá dó ver, por exemplo, você vai ligar para um familiar, ele vai chegar desesperado, vai chegar chorando? Vai, pode ser que sim, mas isso é o que, né, vocês têm que fazer, chamar a polícia, certo? E saber lidar com essas situações. Em ambos os casos, o óbito precisa ser registrado em cartório, por isso do atestado. Tem que ter um atestado de óbito, tanto se morreu em casa ou no hospital. Porque sem isso, não tem como dar o procedimento de sepultamento ou cerimônia que for. Tá? Sem esse documento aqui, não tem jeito. É igual andar de carro. Você não pode andar de carro se não tiver uma carteira de motorista. Tá bom? Então não tem como fazer velório, né? Chamar lá a funerária, dar baixa nos documentos, se não tiver a declaração de óbito. Beleza, meninada? É isso assim, é desse jeito que funciona. Tá bom? Ficou a dica para vocês aí. Importante para finalizar a aula de vocês. Gente, vamos ler junto? Eu quero que vocês leiam junto comigo. Olha só. O cuidador tem que saber lidar com a situação da melhor maneira, para que não influencie na busca de novos pacientes. Gente, é o que eu falei. Vocês têm que saber lidar com a situação, porque é uma situação natural. Porque se vocês não saberem lidar, vocês não vão conseguir tocar o serviço de vocês adiante. Vocês vão sair de um paciente e já entrar em outro. É assim que funciona. Se no primeiro paciente vocês já eu não suporto a perda, tal, tudo bem, vocês têm esse direito. Mas vocês têm que pensar muito bem se vocês estão no curso certo então. Porque isso pode acontecer. Tá? Porque tem gente que às vezes não consegue lidar com a perda do paciente e não consegue encontrar outro para cuidar. Acontece. É igual ter animal de estimação. Tem um cachorrinho a vida inteira, né? Mas o cachorrinho morreu, não consigo ter outro. Não consigo ter outro, tudo bem. Mas e aí? Vocês estão fazendo um curso para saber entender isso, tá? Vocês têm o potencial de ajudar outras pessoas, tá? A morte, infelizmente, a gente não pode controlar ela, tá? Nesse caso, só Deus controla a morte, tá? Mas fica a dica para vocês, tá bom? Belezura, meninada? Muito bem. Então eu falei aqui das sensações e demonstrações do paciente terminal, o que ele vai apresentar, o medo, a angústia, né, tudo aquilo, e o que fazer em caso de morte. Tá? No caso, vocês cuidadores, quando vier a acontecer. Bom, tirando o compartilhamento de tela de vocês aqui, muito bem. Meninada, espero que vocês tenham gostado da aula, das 2 aulas que eu passei. Quer ver de novo a aula? Vai lá no YouTube daqui a pouco, assiste, dá pause. Tá? Tem formulário para responder. E semana que vem, livro novo, de novo, vou passar para vocês, ó. Livro Saúde e Seus Cuidados aí, para vocês aprenderem um pouquinho sobre as doenças, tá? De cara, quer ver? Vou até mostrar para vocês aqui, ó. Eu já vou falar da saúde na infância, tá? Capítulo 1 do livro de vocês aí, Saúde e Seus Cuidados, para que a gente possa estar aprendendo mais sobre doenças e como lidar com elas, tá legal? Meninada, caso alguém tenha alguma dúvida, mande mensagem no particular, tá? Vamos torcer para essa fase vermelha acabar logo, para que a gente possa voltar aqui na sala de aula para tirar as dúvidas, certo? Ter 2 horas de aula aí tranquilo, beleza? E é isso aí. Desejo uma ótima semana para vocês, tá? Um restinho aí de semana, um ótimo final de semana. Se cuidem e qualquer coisa estou à disponibilidade a todos aí. Fechou? Grande abraço, fiquem com Deus, até semana que vem, se Deus quiser. Tchau, tchau, pessoal. Abraço.